Bem-vindos ao CamiCast. Mais um episódio tem lugar na mesa. E hoje o tema é Minha Casa, Meu Ministério. Como nós agimos em relação a isso, tanto no trabalho como em casa. E minha convidada de hoje, mais que especial, minha amiga, que o Senhor me presenteou, e foi uma conexão muito assim de Deus, sabe? Eu conheci ela através da vida dos meus pais e eu pude conhecer o testemunho dela de perto, sabe? Gabriela Tonhá. Linda. Amiga, eu tô muito feliz que você tá aqui, sabe? Como dei início à gravação. Eu tô um pouco emocionada, você acredita? Eu acredito. De verdade. Amém, amiga. Tô muito feliz de estar aqui também, uma alegria poder bater um papo com você, minha amiga querida, amada. E eu creio que Deus vai nos direcionar para que a gente possa falar, né, aos corações de mulheres que vamos assistir. Amém. A Gabriela pra mim foi, você amiga, de verdade, podendo olhar nos teus olhos e falar, sabe? Foi um presente, é um presente de Deus na minha vida, na minha família, sabe? E Deus, ele nos conectou de uma forma assim, tão genuína, sabe? Tipo assim, foi através da vida dos meus pais mesmo. Foi um processo quando eu estava voltando de São Paulo para Cuiabá, e foi incrível, sabe? Porque ela realmente foi aquele acolhimento. Eu cheguei em Cuiabá, gente, parecia que eu não conhecia mais ninguém, sabe? Eu falei, gente, parece que eu não conheço mais ninguém. E a Gabriela, assim, foi algo muito sutil, muito, realmente acolhedor, sabe? Amém. E eu sou grata a Deus mesmo pela sua vida, amiga. Amém, minha amiga. E por conhecer seu testemunho de perto, ver como que a forma que você trabalha, que você cuida dos seus filhos. Sempre falo, você é referência como esposa, como mãe, como filha também, sabe? Eu vejo, e também empreendedora, né? E eu falei, não podia deixar de convidar você para estar à mesa comigo, sabe? Tenho um carinho e respeito pela sua vida e vida de sua família. Amém. Obrigada pelo convite. Obrigada por ver tudo isso em mim. Coisas que, né, nem eu vejo às vezes. Não poderia ser melhor. Gente, a Gabriela tem 3 filhos lindos. Tia Cami ama, né? Muito. E ela, assim, fala que ela se vira nos 30, né? É no trabalho, é o ministério, tanto na igreja quanto em casa e também no trabalho, né, Gabi? É verdade. E eu falei, cara, eu vou pensar em alguém. Eu falei, não tinha como não pensar em você, sabe? De verdade. E assim, eu vejo muitas mulheres vivendo, às vezes, crises também, sabe? Em relação a isso. Que às vezes a gente foca tanto ou no trabalho, ou foca tanto no ministério, ou foca tanto também em casa e acaba não sabendo como lidar, né, com isso. E eu falo que, acredito eu, sabe, Gabi, o primeiro ministério é a nossa casa. Amém, eu também acredito nisso. Né? Então, assim, não precisa de púlpito, não precisa de microfone, não precisa de câmera, é no secreto, é em casa, você cuidando do seu esposo, dos seus filhos, num brinquedo. Jesus, ele tá ali é algo sagrado, né? É verdade. Então, falei, ai, gente, eu vou compartilhar com a Gabi. Quero poder escutar um pouquinho do seu testemunho, quer dizer, eu já sei, mas poder compartilhar para outras mulheres um pouquinho sobre a sua história em si. Amém, Cami, obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui. Amém. E assim como você conhece meu testemunho, eu também conheço o seu, então é muito bom, porque eu vejo Deus fazendo, agindo e cumprindo tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida. Amém. Gabi, queria perguntar, assim, como que você lida em relação, assim, ao trabalho, à casa, ao ministério? Como que você consegue separar isso, assim? Então, Cami, voltando um pouquinho, é claro que como todas as mulheres, né, em vários momentos da minha vida, já passei e eu sei que eu ainda vou passar por várias crises ou viradas de chave, né, porque são muitos pratos, são muitos, eu falo que pratos para as mulheres equilibrarem, sim, sabe? São muitas áreas para a gente se preocupar e por vezes a gente se sente sobrecarregada, né? Mas toda vez que eu começo a sentir esse peso, eu tento voltar, sabe, para a intimidade com Deus. Amém. E lembrar daquilo que quando eu era criança eu sonhava. Uau. E contando um pouquinho, né, da minha história para as pessoas, desde criança, o meu primeiro e maior sonho sempre foi ter família. Sempre foi ter filhos, 3 filhos, Uau. E ser casada e ter a minha família, a minha casa, né? Esse sempre foi o meu maior sonho. E eu
né, muito cedo, com 16, 17 anos, eu aceitei Jesus, conheci a Deus e tive um grande encontro com Ele. E faltava só realizar o meu sonho, que era se casar, né? Vivi essa experiência ainda muito nova, me casei, né? E como alguns sabem, fiquei viúva. Então foi muito frustrante na época, foi muito difícil, foi de uma maneira trágica, né? E nesse momento, de novo, eu voltei e falei, Deus, fui frustrada, estou frustrada, e agora? Né? E nele, novamente, eu encontrei né, a força para recomeçar, não deixei de sonhar, não deixei com que aquele sonho que ainda criança ele colocou no meu coração, né? E o Senhor fez tudo novo para a glória dele, né? E hoje eu posso testemunhar que tenho aí os meus 3 filhos, sou casada para a glória de Deus, né? Sou empreendedora, empresária, né? Estou fazendo aí parte de uma sucessão familiar na empresa da minha família. E é tudo com muita alegria. Da Estância Bahia, para quem não conhece, né, Gabi? É uma empresa que a gente tem um carinho muito grande e admiração, né? Pela família inteira, porque a família inteira empreende juntas, né? Sim, graças a Deus. Amém. Então é isso, Cami. Eu acho assim que se eu pudesse falar, né? Como não a gente não pode... Deus nos chamou, nos convidou, nos fez mulher, né? Com um propósito. Eu acho que o maior propósito da mulher, né? É a família. A família é base, família é o início, família é o começo, o fim, né? É o meio. Eu falo que quando a nossa casa tá bem, as outras coisas elas acontecem. Flui, né? Então eu entendo isso. Então todas as vezes que eu sinto dificuldade de equilibrar, porque não é fácil, é uma dinâmica, né? Sim. Eu tenho grandes responsabilidades no escritório, né? Sirvo no ministério e amo servir. Sim. E tenho a minha casa, que é sempre a minha prioridade. Amém. E você já sentiu algum peso? A gente até comentou que você volta pro lugar, né? Mas assim, de empreender, de às vezes estar fora de casa, de sentir aquele... Porque acho que toda mulher passa por isso, né? Falar, ai meu Deus, eu vou deixar meus filhos, vou trabalhar. Várias vezes. Passo, igual eu falei, eu passo... Já passei e vou passar, né? Porque é um eterno tentar, né? Às vezes as pessoas perguntam, como que você consegue equilibrar? Eu falei, gente, eu não consigo. Eu estou tentando. É diário. Todos os dias eu estou tentando. Eu acho que é muito isso, né? Eu não consigo, eu dependo muito de Deus. E tá tudo bem, eu né? falo, eu dependo de Deus e preciso de pessoas para me ajudar. Então, Deus envia... Né, Deus cuida do meu emocional, né, como me ajuda a equilibrar isso tudo e envia pessoas para me ajudar. Então, eu tenho pessoas para me ajudar em casa, graças a Deus. Tenho pessoas no escritório que, né, auxiliam, fazem a gestão junto comigo e é isso, é um mantra, sabe? Não desiste. E assim, o que você tem aprendido em Deus com a maternidade, Gabi? Se puder falar em algumas palavras assim. Ai, Cami, eu acho que é a área que mais me ensina, mais me desafia, mais me molda, sabe? É onde eu mais dependo de Deus. A gente depende de Deus em tudo, mas assim, a maternidade não tem um manual de instrução, não tem um curso, não tem formação, não tem nada no currículo que vai te graduar ou não, sabe? É na prática do dia a dia, né? Meu Deus, e é assim, você traz muita coisa daquilo que você viveu na sua infância, aí você aprende muita coisa com Jesus, com a Bíblia, com ministrações, e agora são as suas experiências com a verdade da palavra. Eu falo que não é que é mais fácil, sabe? Mas quando a gente tem a presença de Deus, tem o Espírito Santo que nos ajuda, nos instrui, quando a gente erra, parece que ele abre assim a nossa mente para que a gente se arrependa e volte, tente de novo e faça novamente, né? E tente acertar novamente. Então, assim, o meu maior desafio como mãe é estar sensível à voz de Deus, sabe? A entender que ele me presenteou com essas 3 crianças. E é uma alegria poder ser mãe, é um sonho realizado, mas que não é um sonho fácil. Sim. Né? É desafiador. Eu falo, eu tenho 3 filhos, um muito diferente do outro, né? Você conhece. Então, assim, a Bea, doce, querida, obediente, assim, já tá uma mocinha, né? Vai fazer 12 anos. E eu falo que ela é muito parecida comigo, mas na verdade, assim, ela é única, sabe? Ela tem um coração generoso, bondosa. E me ensinou muito, foi quem mais me ensinou, talvez, né? E aí veio o Maurício, né? O Maurício tem 6 anos e ele é totalmente diferente de mim. Ele é o Luan.
Ele é o Luan purinho. E aí ele me desafia mais. Porque, assim, lidar com quem é parecido com você, parece que você entende. Sim. Gente, o Maurício Neto faz eu orar mais, faz eu ler mais, sabe? É, assim, algo incrível. Mas eu entendo que Deus está nas diferenças também. É isso. Deus está nas dificuldades, Deus está nos desafios, Deus está nos erros, porque Ele está nos ensinando, Ele está nos aperfeiçoando, né? Como a Bíblia diz, né? Que nós somos aperfeiçoados através das dificuldades. É verdade. E a Jojo? E a Jojo é uma figura. Né? É uma boneca, gente, ela é muito engraçada. Muito linda. Ela é extrovertida, comunicativa, expressiva. Uma graça. Você também. Ela também é. Ela é muito parecida comigo. Muito parecida, gente. Muito. E assim, ela já desafia mais a gente, assim, de não ser... Ela é mais nova, caçula, né? Mas também é uma figura. E assim, é muito bom a gente conseguir olhar para os três, ver que eles são diferentes, que eles têm a identidade que Deus os formou, né? Cada um com seu jeitinho. Mas único, principalmente, né? Que também Deus tem um propósito na vida deles, né? E que o meu papel como mãe é fazer com que eles estejam no caminho. Amém. E que eles venham viver aquilo que Deus tem para eles, né? Amém. E às vezes, como mãe, às vezes a gente quer impor, quer ensinar, quer falar. E na verdade, eu creio que Deus já criou eles com um propósito. Então eu tento ser sensível à voz de Deus para que eu apenas encaminhe eles para viver aquilo que Deus tem para eles. Amém. E Gabi, assim, eu vejo muitas mulheres também, sabe, convivendo no âmbito da igreja também, que sente um pouco de dificuldade, sabe, tipo, de se achar. Aí fala, não sei qual que é o meu chamado, não sei qual que é o meu ministério. E assim, a gente conversando, a gente escutando também, às vezes elas têm, assim, a falta disso, entender que o primeiro ministério é a casa, é o primeiro chamado, né? Você já passou por situações assim, que tipo, você ficasse procurando, porque acontece, né? Às vezes acaba desviando, né? As distrações também, né? Que acontece. Eu acho que todo mundo já passou por aquele, qual que é o meu propósito, né? É isso. E assim, não é uma resposta fácil. Sim. De você falar, não, hoje eu descobri qual é o meu propósito. Eu acho que todos os dias nós estamos descobrindo, né, Cami? Mas assim, o que eu entendo? É muito individual, né? Cada um de um jeito, Deus tem um chamado específico para cada pessoa. Mas assim, eu entendo que Deus também nos coloca em geografias, em localizações que vão de acordo com aquilo que a gente tem para viver, e são tempos, né? Então eu falo, onde que Deus me plantou, onde Deus me colocou, eu vou fazer o meu melhor, né? Eu vou entregar o melhor que eu tenho, né? E o nosso melhor às vezes é pouco, mas o Senhor sabe, né? Então eu entendo isso. Muitas vezes já entrei nessa guerra de qual é o meu propósito, o que eu vim fazer aqui, né? Mas não tem como a gente olhar para a história, ninguém pode olhar, ouvir, né, esse episódio e falar, nossa, vou viver a mesma coisa que a Gabriela, né? Quero 3 filhos. Não, Deus já colocou, já tem um propósito na sua vida. Agora a gente precisa ser sensível à voz dele para que a gente viva, né, o propósito e realmente vá de encontro com a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Esses dias... No ano passado, na verdade, eu participei eu estava assistindo, ajudando os bastidores de um podcast das mulheres lá da igreja. E aí, tinha 2 convidadas, 2 mulheres de Deus que estavam falando, e elas estavam muito falando sobre isso, que Deus estava instruindo elas, que elas trabalhavam fora e Deus estava levando elas de volta para casa. Eu falei, gente, eu saí de lá em parafuso. Eu falei, gente, eu tenho que voltar, eu acho que Deus está falando comigo. Eu tenho que... E agora? Como que eu vou fazer? Olha né? isso. Será que... E aí, eu vivi isso também. Cami, eu fiquei em parafuso. Eu saí daquele episódio, assim, as mulheres, elas falaram coisas de Deus mesmo, né, e tal, e verdades que elas estavam vivendo, né, direcionadas por Deus, mas que não era para mim, né, que eu entendi, depois de buscar em oração, de entrar em guerra, assim, sabe, interna, e falar, Deus, o Senhor precisa me trazer clareza, e Deus trouxe clareza. Amém. Sabe, confirmando que ele me chamou para ser empresário, que ele me chamou para empreender, que ele me chamou para gerir e que ele vai me usar, né, daquela maneira. Exatamente. E eu não vou ser menos mãe por causa disso. Com certeza. Não vou ser menos esposa, eu não vou deixar de ser a mulher sábia porque eu trabalho fora e trabalho integralmente. Eu sei. Né? Então, assim, e aí Deus mudou a rotina da minha casa, sabe? E hoje, assim, Deus cuidou de detalhes. Mudou o horário da aula das crianças, mudou a escola, e aí eu passei a ter mais tempo com eles, passei a poder arrumar eles para a escola, dar o primeiro lanche, arrumar a mochila, coisas que eu não conseguia por causa dos horários, e eu continuei com a minha rotina
ainda mais intensa no escritório. Não Que deixei de ser bom. mãe, não deixei de ter tempo de qualidade com eles, mas eu falo que Deus, ele, quando, né, nós estamos prontos para ouvir a voz dele, ele não nos deixa enganado, não nos deixa em dúvida, né? Sim. Então, mais do que falar, faça isso, faça aquilo, né? Mulher tem que primeiro ser o ministério em casa, mas fale com Deus. Ele vai te ajudar, ele vai te direcionar, ele não vai te deixar enganado. E ele vai trazer clareza para aquilo que às vezes a gente entra em dúvida. Porque entra, né, Cami? Sim. Eu falo que eu já passei por isso também. Né? Então, quando até mesmo voltei de São Paulo, colocando as coisas em ordem, eu queria o sucesso profissional, e Deus me chamando para me olhar para dentro de casa. E você tentando correr. Agora é outro tempo, Gabi. Outro tempo. Outra na estação. Época. Na época. Não é verdade, né? E eu queria fazer 1000 coisas. Não, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Ai, não. E a gente ama falar assim, não sentir de Deus. É bem isso. E aí foi entender também que eu tinha que olhar pra minha filha, que ela tava precisando mais, tipo, da minha atenção na época, sabe? Forte. Nunca vai deixar de precisar, né? Sim. Tipo, eles sempre vão precisar, sabe, Gabi? Mas naquela estação precisava muito. Precisava inclinar. É igual, né, como eu falei, e para cada um, né, de um jeito, para cada um Deus tem uma direção. Então não adianta eu olhar para a direção que Deus deu para você e falar, ai, Cami, que direção legal. Não, Deus tem uma direção para cada uma de nós. Então quando a gente tem o Espírito Santo como nosso amigo, né, ainda que a gente dê uns passos para a direção errada, ele nos chama de volta. É isso. Glória a Deus. Amém por isso. E assim, você já passou por algum momento que você deixou de enxergar, às vezes, o valor que tinha dentro da casa? Cami, olha, eu falo que é uma busca diária, sabe? Porque assim, a rotina, os afazeres, né, eles tomam tempo, né? A empresa hoje tem mais de 150 colaboradores. Nossa. Né? Tem leilão de domingo a domingo. Pensa. Né? Mas assim, todos os dias, e olha, eu tenho uma pessoa em casa que me ajuda muito todos os dias a lembrar também qual que é o meu primeiro papel. Luan. Então, o Luan. Então, assim, quando eu exagero um pouquinho, você tá chegando muito tarde em casa. Daí ele me chama, sabe? Ele fala, amor, a gente precisa fazer tal coisa. Então, assim, olha, Deus é tão bom comigo. Ele é tão bom com todos, né? Sim. Mas eu consigo enxergar tão bem, assim, o cuidado de Deus. É o equilíbrio, né, Gabi? Total, porque, assim, eu sou mais generalista. Intensa, assim, querendo fazer rápido, tudo. né? Tipo, o Luan não. O Luan é detalhista, observador, sabe? Ele olha e aí ele às vezes me puxa, amor, olha tal coisa, amor, faça tal coisa. Então, cara, e eu louvo a Deus, porque poderia ser um problema entre nós, né? Ele ser muito detalhista e eu muito generalista, mas acaba que é muito complementar. E eu entendo que as diferenças, elas complementam, entende? É isso. Então, glória a Deus. Amém, o cuidado dele, todo dia. Depende. E vocês têm algum momento, assim, com as crianças, de fazer um devocional, de estudar a palavra? Cami, assim, se eu te falar, nossa, todo dia a gente faz um devocional, eu ia estar mentindo. Mas eu vou te falar assim, a gente ora juntos todos os dias, né? A gente tá sempre trazendo alguma história da Bíblia para compartilhar, né? As crianças participam de um projeto na igreja também que é maravilhoso, que é o Escola de Teologia para as Crianças. Que legal. Então, a gente está sempre compartilhando algo da palavra, né? Com a Beatriz, que é a mais velha, a gente ora, a gente lê a Bíblia todos os dias juntas. Agora até a gente está lendo o livro de Provérbios. Então, assim, a gente, igual eu falei, tentando. Todos os dias a gente faz algo, busca algo, né? Acho que esse momento de oração, assim, que a gente tem todos os dias é bastante forte, porque a gente vê, assim, Deus respondendo às nossas orações, a gente vê também as crianças tendo as experiências deles com Deus, sabe? Então, eles olham, tipo, as crianças olham pra você, pro Luan, como referência, né? São a referência, a primeira referência deles, né? A brincadeira deles é brincar de cultinho. Ai, que gracinha. Eu tenho o vídeo do Maurício brincando de pastor, de pregar, a Joana cantando. Deus. Então, assim... Tá vendo? Tá dando certo, é referência. E assim, lógico que eles vão ter a experiência deles, né? Exato. Mas... E amém, e glória a Deus. Por isso, como seus pais tiveram deles e você tem, não é? Exatamente. Que bom. E assim, e em relação ao Luan, como que foi, assim, ter encontrado, né? Você realmente, esse amor que veio depois, né? Ele veio pra acrescentar totalmente na sua vida, né? Como a gente falou. Cami, é uma história bem... Você conhece, né? Eu vou contar um pouquinho.
foi assim, realmente uma resposta de oração. Por muitas vezes eu, né, escrevia em papéis, orava e falava, Deus, eu quero um companheiro assim, um companheiro assado, um companheiro detalhadamente, né? E eu olhava e aí um dia o Espírito Santo falou assim pra mim. E aí o Espírito Santo falou pra mim, eu ia contar uma história, eu falei, não, vou deixar pular essa parte. Aí Deus falou assim pra mim, eu vou te dar não o que você quer, mas o que você precisa. Uau, forte isso. Eu falei, gente, como assim? E eu não entendi, o Espírito Santo começou a ministrar isso no meu coração. E aí eu conheci, né, me reaproximei do Luan, e aí eu comecei a entender. Porque quando eu gostava dele, a gente já tinha se aproximado, mas eu achava a gente muito diferente. Uhum. E aí Deus começou a me mostrar que as diferenças que nós temos, principalmente de personalidade, né, de temperamento, são complementares. E aí eu pude ver o cuidado de Deus através do meu casamento. Amém. Entendeu? Amém. Vi, né, muito e vejo todos os dias. Amém. Né? É maravilhoso quando a gente né, pode compartilhar a vida com uma pessoa que teme a Deus, que obedece à voz dele, né, e que tem a Bíblia como referência. Amém. Então tem os mesmos valores, né, Cami? Sim. Não que não erra, não que é perfeito. Somos falhos, né? Mas que todos os dias busca melhorar, ser parecido com Jesus. Exatamente. Ai, Gabi, que bom ter você então, vale aqui. A pena, né? Muito. Sou muito feliz. Assim, gente, de verdade, eu escutei essa história, ó. Quando eu cheguei de São Paulo, fiquei um tempão solteira, né? E ela me contava essa história. E eu tenho, Gabi, sabe, no meu bloco de notas certinho também. Você lembra que você falava, a Gabi falava assim, faz uma listinha, coloca no seu bloco de notas, né? Você lembra que você falava e eu fazia mesmo, eu tenho até isso em relação a orar, esperar, né, em Deus, né? Mas Deus ele é de uma forma única, cada um com uma forma única do seu testemunho, você tá vendo? Isso, e muitas vezes não é como a gente pede, mas é como a gente precisa. Quando a gente tá sensível a ouvir a voz de Deus, né, às vezes, talvez o cenário é diferente daquilo que a gente gostaria. Sim, né, mas o resultado é muito além. Amém. Que bom ter você aqui. Gabi, e assim, pra gente encerrar, o que você poderia falar para as mulheres que nos assistem, sabe? Tipo, o que acham que estão paradas, mas na verdade não estão paradas. Elas estão realmente no centro da vontade de Deus, sabe? Tem alguma coisa para compartilhar, assim, com elas, para elas, na verdade? Cami, tem. Eu acho que antes de você pensar em mudar de lugar, em andar, em ir, ou desistir, ou prosseguir, busque a Deus, né? Busque a direção dele, que ele venha, né, direcionar os teus passos, e principalmente que você venha abrir o seu coração para aprender. Porque talvez ele não te muda de cenário, porque você não aprendeu ainda a lição que ele tem para você aprender nesse silêncio, nesse deserto, nessa dificuldade. Amém. Então não desista, busque em Deus e aprenda o que Deus quer te ensinar aonde você está hoje. É isso. E se você que tá aí do outro lado, sabe? Que você tá no seu lar, que cuida da sua família, dos seus filhos, está servindo seus filhos, está servindo seu esposo. Sim, você está no centro da vontade de Deus. É isso que é o plano dele, que sonha para as nossas vidas, sabe? Então, Deus está no controle. É um tempo de você, às vezes, estar, né, Gabi, lavando uma louça, limpando uma casa, mas está realmente sensível para poder escutar a voz dele. Amém. Né? Glória Amém. a Deus. Que bom ter você aqui, viu? Obrigada, foi um prazer. Vamos orar juntas? Vamos, amiga. Pai, obrigada pela vida da Gabi, obrigada, Pai, pela família dela, pelo Luan, pela Giovana, pelo Maurício Neto, pela Jojo, Pai, em nome de Jesus eu te agradeço e apresento essa família na tua presença, Pai. Amém, Jesus. Que o Senhor esteja realmente sendo o centro dessa família, direcionando eles, ó Pai, em tudo, Pai. A Gabi, Senhor, no trabalho, na casa, no ministério dela, Pai, em nome de Jesus, onde que ela colocar as mãos possa ser próximo, Senhor. Amém. Que ela, através desse vídeo, através da vida dela, ela possa transbordar o seu amor cada dia mais e mais para vidas que precisam, Pai, às vezes está passando por um momento que precisa apenas de uma palavra. E ela está aqui disponível, Amém. Senhor, para poder compartilhar, Senhor, da sua história, do seu testemunho, Jesus. Nós te agradecemos. Eu apresento todo mundo que está nos assistindo também, Pai, que às vezes está passando por situações de silêncio, sabe? Que acho que muitas vezes está parado, mas não está. Ela está no centro da vontade do Senhor, servindo o esposo, servindo os filhos, servindo a casa, que sim é o primeiro ministério. Em nome de Jesus, guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Em nome de Jesus, amém. Amém. E se esse episódio falou com você, comenta, curte, compartilha com uma amiga. Tenho certeza que vai edificar a vida de alguém.
Um beijo e até mais.